Boa noite, alunos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Então, hoje, antes de a gente começar a iniciar nossa aula sobre efeitos biológicos da radiação, vamos falar um pouquinho do cronograma desse mês de maio, certo? Nosso componente curricular está chegando ao fim. São poucos temas que a gente vai abordar agora. Então, vou passar para vocês um cronograma do que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Na aula de hoje, que é dia 30/4, a gente vai falar dos efeitos biológicos da radiação, certo? Na próxima aula, a gente vai falar vou falar um memorial descritivo. Nesse memorial, vocês vão ver como é feita a parte do planejamento de uma sala de radiação. Também vou estar passando para vocês uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo um estudo na casa de vocês, certo? E no dia 12/5, eu vou estar passando para vocês uma revisão da prova, juntamente com a correção dos exercícios do estudo dirigido da aula passada, pelo Meet, tá bom? Pelo Google Meet. Aí no dia 14/5, a gente vai estar fazendo a nossa prova. Dia 19/5, eu vou passar para vocês a apresentação dos temas de trabalho. E também vou passar para vocês a nota da avaliação. Se eu conseguir, eu já passo para vocês a média das duas avaliações, certo? Dia 26/5, os trabalhos. Dia 28/5 também, continuidade nos trabalhos. E no dia 31, a gente encerra a nossa disciplina, certo? Eu vou estar apresentando para vocês a média de vocês. A gente vai corrigir os trabalhos. E também, se caso necessário, a recuperação para aqueles que precisarem. Mas eu acho que ninguém vai precisar fazer a recuperação, né? Então, vamos prestar bastante atenção nas próximas aulas, fazer a prova com calma, participar dos trabalhos, participar das aulas, para ninguém estar precisando fazer recuperação, tá certo? Então, os efeitos biológicos, né, da radiação. Para a gente começar essa parte da nossa matéria de radioproteção, vamos relembrar um pouquinho dos tipos de radiações. Eu não sei se vocês aprenderam isso em alguma disciplina. Provavelmente sim. Então, a gente tem 3 tipos de radiações, que são as radiações alfa, que está aqui, certo? As radiações beta, as radiações gama e as radiações X, né? Que são os raios X, certo? Então, a radiação beta, não, desculpa, a radiação alfa. Então, a radiação alfa ela não consegue penetrar nem 0,1 milímetro da pele. No entanto, sua inalação e ingestão pode ser muito danosa. E qual que é a blindagem típica dessa radiação alfa? É uma folha de papel, certo? Porque ela é tão pouca que você não consegue nem penetrar na pele. Então, o papel ela consegue blindar esse tipo de radiação. Porém, se caso eu ingerir, né, esse tipo de radiação, eu posso ter uma complicação, certo? Ou também o que pode causar, né, a radiação alfa são queimaduras, certo? A radiação beta. Seus efeitos são superficiais, ou seja, eles não conseguem atingir nenhum órgão, né? Nenhum órgão, não consegue causar dano. E a blindagem típica da radiação beta geralmente é o acrílico, às vezes também é utilizado o alumínio. Então, alumínio e acrílico são as blindagens utilizadas para a radiação beta. Já a radiação gama e a radiação X os efeitos ocorrem de maneira mais distribuída devido ao seu grande poder de penetração. Então, a gente pode estar utilizando como blindagem para esse tipo de radiação o chumbo, que todo mundo já sabe, e o concreto, certo? Lembrando que o
que mais a gente utiliza, né, é a radiação X e a radiação gama. Onde eu utilizo a radiação gama, professora? A gente utiliza a radiação gama no tratamento do câncer. Por quê? Porque ela consegue penetrar, né, nos órgãos e tá mudando as células, né? Tá quebrando aquele tumor, né? No caso de tratamento de radioterapia para câncer, certo? Então, os 3 tipos de radiações, 4, né? A alfa, beta, gama e a radiação X, e os seus tipos de blindagem. Então, aqui eu estou passando para vocês de forma resumida. Espero que vocês tenham visto isso em outra disciplina. Caso não tenham visto em outra disciplina e tenham dúvidas sobre esse assunto, é só falar comigo que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Certo? Então, relembrando os tipos de radiações, vamos começar a nossa aula, certo? Então, os efeitos, né? Temos vários efeitos causados pela radiação no nosso corpo. Temos os efeitos físicos, os efeitos químicos, os efeitos biológicos e os efeitos orgânicos, certo? Os efeitos físicos, né? No caso, a radiação ela vai ser transformada em energia no nosso corpo. Então, a gente vai absorver a energia, vai acontecer uma excitação e ela vai estar quebrando, né, as moléculas, as células, né? Então, vão estar gerando reações químicas. Os efeitos químicos, né, através dos íons. Vou ter uma indução de novas substâncias no meu corpo. Os efeitos biológicos. Então, restauração de danos, vai ocorrer a morte celular, vai alterar meu metabolismo, né? Eu vou ter alguma aberração cromossomial, quer dizer, a aberração é uma transformação. E também vou estar armazenando informações. E os efeitos orgânicos? Orgânicos é o que vai ocorrer após os biológicos, certo? No caso, nem sempre. Eu tenho doenças como câncer, leucemia, catarata. Algumas pessoas não têm esses efeitos, mas os filhos vão ter os efeitos da radiação, certo? Que a gente fala como os efeitos genéticos. Então, o que é o efeito biológico? Os efeitos biológicos eles constituem uma resposta natural de um organismo ou parte dele a um agente agressor ou modificador. Não significa necessariamente uma doença. Se a quantidade de efeitos biológicos for pequena, o organismo pode recuperar-se sem que a pessoa perceba. No sangue e na pele é normal a perda e reposição celular. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu comer muita banana, o que vai acontecer? Se eu comer, por exemplo, 200 bananas, o meu corpo ele vai reagir de uma forma, certo? Então, a mesma coisa, o efeito radiológico no nosso corpo. Se eu estiver muito exposto à radiação, o meu corpo vai agir de alguma maneira. Mas isso quer dizer que eu não vou ficar doente por causa disso. Quer dizer que alguma coisa vai estar acontecendo. Então, vai depender muito de vários fatores. Certo? Então, o que acontece, né? Quando a radiação ela incide e deposita energia nos átomos das moléculas que compõem uma célula, pode ocorrer a retirada de elétrons destes, ou mesmo rompimentos de ligações químicas, o que irá provocar modificações moleculares. Este efeito é causado pela ionização, mas nem sempre é nocivo ao organismo. A maior parte das alterações químicas provocadas pela radiação é superável, mas algumas vezes podem afetar uma célula de várias maneiras, resultando em morte prematura, impedimento ou retardo de fusão celular, ou modificação que pode ser passada para as células de gerações posteriores, certo, pessoal? A exposição aos raios X ou gama pode provocar redução dos leucócitos, hemácias e plaquetas no sangue. Mas depois de algumas semanas, os níveis retornam aos patamares anteriores, certo? Isso significa que houve uma irradiação que causa efeitos biológicos sobre a forma de morte celular, e posteriormente os elementos do sangue foram repostos por mecanismos biológicos reparadores orquestrados pelos tecidos hematóicos. Então, traduzindo isso,
o que vai acontecer? A radiação, ela vai modificar as células ou ela vai alterar as células. E isso nem sempre acontece, mas pode estar acontecendo. Certo? E quando acontece isso, a gente tem que ter um tempo, né, normal, de voltar tudo ao normal. A gente tiver com os índices normais, certo? Entretanto, o dano celular mais importante que está relacionado, né, ao DNA, a exposição aos raios-x ou gama pode levar as células à morte, ou pode manter as alterações nos seus genes. As consequências no próprio indivíduo irradiado são chamadas de efeitos somáticos, ou no caso de alteração de genes dos gametas, com consequências na descendência de efeitos hereditários. As mutações nas células somáticas ou germinativas podem ser mutações pontuais, como alterações pontuais nas bases do DNA, aberrações cromossomiais estruturais, como a fragmentação cromossimial, e aberrações no número de cromossomos. Então, pessoal, não necessariamente eu, né, por exemplo, estou exposta à radiação e eu tenha algum efeito biológico causado no meu corpo. Pode ser que o meu filho, né, ele ocorra algum dano a ele, certo? Por isso, falamos da importância dos EPIs, do avental de chumbo, certo? E também do tempo de exposição, né, na radiação. A maioria das células modificadas é eliminada pelo sistema imunológico ou bloqueada. Mais células sobreviventes que se adaptarem, mantendo sua capacidade reprodutiva com modificações neoplásicas no DNA e que superarem os mecanismos de defesa do organismo, após um período de latência, podem originar um tumor cancerígeno. Mas aqui está falando podem, não necessariamente, certo? Quando a quantidade ou a frequência dos efeitos biológicos produzidos pela radiação começa a desequilibrar o organismo ou o funcionamento de um órgão, surgem os sintomas clínicos que acusam incapacidade do organismo de superar ou reparar os danos, propiciando o aparecimento das doenças. Assim, o aparecimento de um tumor cancerígeno radioinduzido significa o final de uma história de danos e reparações que podem se manifestar muitos anos após a irradiação. O aparecimento dos efeitos biológicos varia de minutos, no caso de doses agudas, até dezenas de anos, em baixas doses. Por exemplo, a incidência de leucemia nas vítimas japonesas de Hiroshima e Nagasaki atingiu um pico de ocorrência 5 anos após a detonação das bombas atômicas. As queimaduras e inchaços originados na manipulação de fontes ou em acidentes com irradiadores de gammagrafia aparecem apenas após algumas horas. Tá, então, pode ocorrer, né, o câncer, pode ocorrer algum efeito biológico, nem sempre, certo? E esses efeitos biológicos geralmente são classificados em efeitos estocásticos, certo? E efeitos determinísticos, certo, pessoal? Os efeitos estocásticos. Então, as chances de um organismo manifestá-los são proporcionais à dose de radiação recebida, sem existência de um limiar de dose seguro. Quanto mais radiação recebida, maior a probabilidade deles ocorrerem. Entretanto, a severidade neste caso não depende da quantidade de dose recebida, ou seja, um tipo de câncer que surgir não será mais ou menos agressivo se a dose recebida pelo indivíduo tiver sido maior ou menor. O tempo de aparecimento dos efeitos estocásticos, tais como os carcinomas, leucemia e outros tipos de cânceres, é grande em geral após anos as irradiações, certo? Então, os estocásticos são proporcionais à dose de radiação recebida. O determinísticos é um efeito, né, determinístico, certamente surgirá se o organismo absorver uma dose de radiação acima de um valor mínimo conhecido.
A severidade desses efeitos é proporcional à dose, ou seja, quanto maior a dose, mais severa será a radiotermite. Catarata ou esterilidade. O tempo de aparecimento dos efeitos determísticos é curto comparado ao dos estocásticos, surgindo dias ou semanas após a radiação do órgão ou tecido. Ou seja, a primeira classificação, que seria a dos estocásticos, na verdade, no próprio nome pode falar, é um estoque, né, de radiação. Então, o efeito ele vai surgir ao longo do tempo. Já o determinísticos, ele aparece logo após, às vezes logo após a radiação, certo? Então, ele é curto comparado com o estocástico. E quais são os efeitos determísticos de maior ocorrência? Então, a gente tem na pele, né? Porque após uma radiação intensa, existe a destruição das células, certo? Então, depois de uma fase eterimatosa, inflamatória, com uma úlcera superficial, um machucado parcial superficial na pele, né? A cicatrização se dá graças à multiplicação de células das regiões vizinhas não irradiadas. Uma irradiação que tenha lesado a derme produz uma radiotermite profunda. Já uma irradiação crônica provoca lesões distróficas. Na radiodermite crônica, a epiderme é geralmente atrófica. Ocorre diminuição do número de camadas queratinócitos, certo? Anormalidades nucleares, como alterações do tamanho do núcleo, por exemplo, são frequentes na epiderme. Os vasos superficiais ficam permanentemente dilatados. Ocorre também a perda de pelos após irradiação intensa devido a danos nos folículos pilosos, podendo da dose ser destruídos. Então, resumindo, a pele acontece queimaduras superficiais, certo? Também a alopecia, que no caso é a perda de pelos. E só que são efeitos leves, porque a parte da pele que não está irradiada, que é a parte da pele que tá, né, que não está com radiação, ela faz, né, as células melhorarem a parte que está com radiação. Então, são efeitos leves e determístico é o que geralmente acontece na pele. Também temos os tecidos hematopoietéticos. A produção de glóbulos brancos e vermelhos do sangue pode sofrer redução por ação da radiação, ou mesmo, dependendo da dose, ocorrer aplasia. No controle das pessoas que trabalham junto a fontes de radiação intensas, exige exames de sangue periódicos. A constatação de leucopenia pode ter origem no excesso da exposição de radiação. Então, quando vocês começarem a trabalhar e serem pedidos para vocês exames laboratoriais de sangue com frequência, não estranhe. É para estar verificando a produção dos seus glóbulos brancos e vermelhos para ver se não está tendo alteração da radiação, tá bom? Também outro sistema vascular, né? As irradiações agudas produzem lesões dos vasos sanguíneos, fazendo surgir hemorragias e lesões secundárias, algumas delas crônicas. O sistema gastrointestinal. A irradiação aguda gera reações inflamatórias, descamação do epitélio, resultando ulcerações. A descamação também ocorre em outros órgãos revestidos internamente por epitélios ou mucosas, podendo acarretar infecções. E também, né, o que todo mundo fala, que é o sistema reprodutor. O órgão genital masculino, a irradiação dos testículos pode provocar esterilidade temporária, certo? E no órgão genital feminino, as células germinativas dos ovários são mais sensíveis às radiações que as testiculares, certo? Então, pode causar também a esterilidade.
Então, muito se fala sobre isso, né? Porém, temos que levar em consideração que todos esses efeitos biológicos, né, podem ser prevenidos com os princípios seguidos de maneira correta, a blindagem, os EPIs, certo? O controle da dose que vocês estão recebendo, o tempo de exposição, certo? Porque tudo que for em excesso, ele vai estar fazendo mal para o nosso organismo. Se a gente tomar muita Coca-Cola, vai fazer mal para o organismo. Se comermos muito, uma coisa com muita gordura, isso vai fazer mal para o nosso organismo. Então, a radiação também é a mesma coisa. Em excesso, ela vai estar fazendo mal para o organismo, certo? Então, sobre a aula, os efeitos biológicos, é isso, pessoal. Eu quero que vocês deem uma revisada nas aulas anteriores, porque semana que vem vai ser nosso último tópico, para daí a gente fazer a revisão para a prova e corrigir os exercícios que eu vou estar mandando para vocês na semana que vem, certo? E muito obrigada pela atenção.